Muito bem, agora 12:20 pelo horário de Brasília, e a gente estende essa conversa aqui falando um pouco mais sobre esse assunto com José Carlos Carturan. Ele é especialista em desenvolvimento e treinamento humano. Ô, José Carlos, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Novo Tempo, Carturan. Boa tarde, Hélio. Uma satisfação participar com vocês novamente. E a gente falando aqui sobre essa questão que, infelizmente, é muito comum ainda nos ambientes corporativos no Brasil inteiro. Não só no Brasil, é verdade, mas a gente foca aqui na nossa situação, Carturan, que é o assédio moral. Primeiro, por que isso ainda ocorre? E quando a gente fala de assédio moral, normalmente se pensa na situação, na relação patrão-empregado primeiro, né? Isso, infelizmente isso é bastante comum, Hélio e ouvintes da Novo Tempo, pela questão cultural mesmo. Felizmente, nos últimos anos isso tem diminuído sim, mas ainda é bastante frequente, principalmente pela falta de informação de algumas pessoas a respeito do que é o assédio moral, confundindo algumas brincadeiras, alguns comportamentos, algumas intervenções de patrões e funcionários e sim, mas também de modo geral até entre colegas, pares de trabalho, isso também acontece. É bem mais comum do que a gente imagina. A diferença é que ultimamente nós temos conseguido caracterizar isso como assédio moral. Certo. Agora, uma coisa interessante é que dá para se dizer que é assédio moral também quando a brincadeira frequente, pejorativa, ocorre entre os colegas, e nesse caso, como é que se deve agir? Porque parece-me que é mais fácil agir contra a empresa, num caso de assédio moral, mais do que seria contra colegas. Isso, essa relação, Hélio, é bem delicada, não é? Porque qual seria o limite entre uma brincadeira, entre um apelido, entre uma bronca de um chefe para um subordinado, ou de um colega para com outro, e o que é assédio moral. A justiça tem sido subordinado, de um colega para com subordinado, a gente precisa nessa abordagem em relação ao assunto, mas ainda o tema em si é muito amplo, muito delicado, subjetivo. A sua colocação foi perfeita. Onde nós sabermos, né, de quando a gente entra em relação à empresa, fica mais fácil de perceber, mas e quando é em relação a um colega? Fica muito mais difícil de nós percebermos isso, mas também acontece brincadeiras, apelidos, mas os casos mais frequentes, como você bem disse, são de patrões que dão broncas muito pesadas em empregados, acabam até faltando com respeito, com educação. Certo, claro. Agora, a gente sabe que talvez não seja o caso apenas de que os casos estejam ocorrendo menos, mas talvez estejam ocorrendo menos porque há uma ação mais efetiva por parte da vítima, não é, Carturan? É isso mesmo que tem acontecido? Como será que a pessoa deve agir para fazer uma denúncia contra o agressor ou para perceber que, olha, não, isso que está acontecendo comigo não é mais brincadeira, já passou do limite? Como ter essa noção de que, olha, a partir daqui não dá mais? Sim, você tem razão. Ultimamente isso tem diminuído porque a sensibilização, a conscientização das pessoas tem sido maior, as punições por meio da justiça também têm aumentado e há um trabalho em muitas empresas, Hélio, de treinamento para que líderes, gestores não impactem esse tipo de comportamento frente às suas equipes. Quanto à pessoa que se sente assediada, que se sente ofendida, a primeira premissa seria buscar uma solução pacífica, não apenas fugindo do tema, claro que não, mas buscando um apoio do RH, um apoio do próprio gestor, um apoio de alguém que possa solucionar isso de modo mais tranquilo para todos. No início da reportagem, na chamada, foi dito que algumas pessoas têm medo disso por conta de perder o emprego. Mas boa parte das empresas, felizmente, tem atuado de uma forma preventiva em relação a esse assunto e tem preparado algumas pessoas dos seus departamentos de recursos humanos para lidar com esse tipo de situação, fazendo uma pacificação, agindo como mediadores para que o comportamento não volte a se repetir. E sobre como saber se é assédio moral, se é brincadeira, essa é a questão mais delicada, porque isso vai também do limite de cada um. Às vezes o que para você é uma brincadeira, para mim já se torna ofensivo ou vice-versa. Então, é uma questão bastante delicada porque ela está diretamente relacionada a relacionamentos pessoais e comportamento humano.
Agora, você disse que muitas pessoas ficam com medo de denunciar e, claro, aumentar esse assédio moral, a pessoa perder o emprego. Quando essa situação não é resolvida dentro da empresa, a empresa não consegue, o departamento de recursos humanos não consegue mediar essa situação, a vítima pode buscar na justiça? Exato, Leona. É uma das saídas que as vítimas têm, uma das possibilidades e prerrogativas que quem se sente ofendido, que quem se sente assediado, pode recorrer à justiça por meio de processos trabalhistas. A legislação nesse sentido, ela tem sido bastante trabalhada para que seja uma coisa mais objetiva na definição do que é e do que não é assédio moral. Isso acaba envolvendo outras pessoas, testemunhas. Isso gera um transtorno bem grande para a empresa e é justamente por isso que as empresas têm tentado orientar os colaboradores a não praticar esse tipo de comportamento. Isso já acontece há algum tempo, mas de uns 4 anos para cá, a preocupação dentro das empresas é maior, porque as causas, em boa parte, são ganhas pelo colaborador. Uhum. Agora, o Carturan, uma última questão aqui. A gente já abordou bastante aqui a questão da vítima, né? Mas eu acho que, de maneira geral, daria para dizer, talvez, que todos nós somos agressores em potencial. Partindo do ponto de vista do que você já explicou, né? As brincadeiras dentro do ambiente corporativo são normais. E aí depende da sensibilidade de cada um para que aquilo seja entendido apenas como uma brincadeira ou como uma ofensa. Como cada um deve se policiar? Tem algum, sabe assim, você já falou do limite, né? Que depende de cada um, mas assim, como eu, funcionário, colega ou chefe, devo ter como linha para seguir e dizer, olha, se eu seguir com esse comportamento, vai ser melhor e eu vou evitar qualquer tipo de problema. Puxa, talvez a gente acabe caindo num clichê, num jargão, mas seria basicamente aquela máxima tão antiga que eu não faço com os outros o que não gostaria que fizessem comigo. Sim. E ainda que a gente não perceba, Hélio, o tempo todo, quando a gente tem um comportamento em relação a uma outra pessoa, as pessoas demonstram isso. Às vezes elas não falam, não verbalizam que estão se sentindo incomodadas, mas a maneira como elas se portam, a linguagem corporal, a maneira como elas olham, a tendência que dê para que a pessoa que tenha o mínimo de noção, de percepção do outro, consiga ter uma certa percepção se está invadindo esse limite ou não, se aquilo já está passando de uma brincadeira ou de uma bronca, porque os feedbacks corretivos são muito normais também no ambiente de trabalho. O quanto isso está sendo ostensivo e desrespeitoso. Tudo parte da premissa do respeito de um ser humano para outro. Pode parecer um discurso meio arranjado, mas é exatamente isso que as empresas têm feito. Né, focando no respeito, focando na tratativa de um funcionário para com o outro, de um chefe para com sua equipe, para que isso não se transforme em algo desnecessário e bastante prejudicial, não apenas legalmente para a empresa, mas isso cria um clima muito ruim dentro da equipe. Muito bem, a gente conversou aqui com o José Carlos Carturan, ele é especialista em desenvolvimento e treinamento humano, conversou com a gente a respeito de um assunto seríssimo e que precisa, como ele mesmo falou aqui, ter a atenção de todos nós, né, no ambiente corporativo para evitar casos de assédio moral. Carturan, muito obrigado por mais uma vez falar com a gente, um abraço para você, bom trabalho. Abraço a todos, uma grande satisfação em falar com vocês de novo, uma ótima tarde aos ouvintes da Conexão Novo Tempo. Até logo.